pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre equação polinomial do segundo grau no intensivão de matemática nono ano, nesta semana de 8 a 12 de fevereiro de 2021. Nesta ocasião, nós vamos estudar a resolução de problemas, ou seja, vamos usar a equação polinomial do segundo grau como uma ferramenta para resolvermos problemas. Então, vamos considerar alguns exemplos. O primeiro exemplo está no livro A Conquista da Matemática, do nono ano, página 102, questão 4. E é esta questão. Quantos números reais inteiros existem entre as raízes da equação x² menos 2x menos 15 igual a 0? Então, precisamos primeiro descobrir quais são as raízes, se elas existirem, e depois descobrir entre uma e outra, sem levar em conta as raízes, quantos números inteiros existem. Resolvendo então essa equação, tirando o valor de a, b e c, a é igual a 1, b é igual a menos 2 e c é igual a menos 15. Calculando o valor de delta, usando a fórmula b² menos 4ac, obtemos menos 2² menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Isso dá 4 mais 60, que é 64, o valor de delta. Usando então a fórmula resolutiva, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, usando o menos primeiro para calcular a primeira raiz, obtemos menos menos 2 menos a raiz de 64, que dá 2 menos 8, dividido por 2, que é 2a. Isso resulta menos 3. A segunda raiz nós fazemos agora usando mais a raiz de delta. Fica menos menos 2 mais a raiz quadrada de 64 sobre 2a, o que nos dá 2 mais 8 dividido por 2, quer dizer 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então essas são as duas raízes, menos 3 e 5. E a questão pede quantos números reais inteiros existem entre essas duas raízes. A resposta são 7 números inteiros, a saber, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Este é um exemplo de um problema relativamente simples. Vamos ver agora, no segundo exemplo, um caso mais elaborado, um pouco mais complexo, mas bem interessante. Esse exemplo está no livro A Conquista da Matemática, do nono ano, página 103, questão 18. Uma pessoa distribui 240 balas para um número X de crianças. Mas se cada criança receber uma bala a menos, o número de balas que cada criança vai receber será igual ao número de crianças. Então, qual é o valor de x? Em outras palavras, qual é o número de crianças que existe ali naquele lugar? Então, analisando o problema, o texto do problema, nós podemos então fazer uma descrição matemática. O número de x de crianças está sendo chamado aqui de x. O número de balas para cada criança. Cada criança recebe a quantidade de balas que existe dividido pelo número de crianças. Esse é o número de balas para cada criança. Então, nós podemos armar a seguinte equação. Essa é a quantidade de balas que cada criança receberia. 240 sobre x. Menos 1 é igual ao número x de crianças. Aqui eu tenho uma equação fracionária, onde o denominador está sendo x e 1. O MMC de x e 1 é x. Então fazemos agora assim, x dividido por x dá 1, vezes 240, 240. X dividido por 1 dá x, vezes menos 1, menos x. E x dividido por 1 dá x, vezes x, x².
Como nós temos agora, tanto no primeiro membro como no segundo membro, o mesmo denominador, então cancelamos os denominadores e pegamos apenas os numeradores, que fica assim: 240 menos x é igual a x ao quadrado. Passando essa equação para a forma reduzida, obtemos x ao quadrado mais x menos 240 é igual a zero, onde a é igual a 1, b é igual a 1 e c é igual a menos 240. Calculando o valor de delta com a fórmula b ao quadrado menos 4ac, fica assim: 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 240, o que dá 1 mais 960 e resulta em 961. Daí usamos a fórmula resolutiva, mas agora estamos modificando ela, o processo de resolução, brevemente para ficar mais simples. Fazemos assim: x é igual a menos b e usamos aqui mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, vamos obter menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 961 sobre 2. O que nos dá menos 1, mais ou menos 31 sobre 2. A partir daqui, então eu passo a calcular a primeira raiz e a segunda raiz, usando apenas essa expressão. Isso torna, então, a resolução um pouco mais simples. Fazemos, então, x uma linha é igual a menos 1 menos 31, o que dá menos 32, dividido por 2 dá menos 16. Esse valor serve como raiz da equação, mas não serve como solução do problema. Por quê? Porque é um número negativo. E não se usa, então, um número negativo para uma quantidade de pessoas. A segunda raiz é menos 1 mais 31, que dá 30. Dividido por 2, 15. Logo, são 15 crianças. Vamos, então, para o terceiro exemplo. Ainda no livro A Conquista da Matemática, do 9º ano, página 103, questão 20. Usando a fórmula matemática D é igual a n, abre parêntese, n menos 3, tudo isso dividido por 2, essa fórmula relaciona o número de diagonais D e o número de lados n de um polígono. Então pede para a gente calcular o número de lados de um polígono que tem 20 diagonais. Como fazemos então aqui? Substituindo os valores. Como o polígono tem 20 diagonais, colocamos 20 no lugar de D, que representa as diagonais. E vamos achar o valor de n, que representa o valor dos lados. Então fica assim: 2 está dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando, dá 40. n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 3, menos 3n. Passando essa equação para a forma reduzida, fica n ao quadrado, menos 3n, menos 40, igual a zero. Calculando o valor de delta nessa equação, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes menos 40, que é o valor de c, vamos obter 9 mais 160, o que nos dá 169 como valor de delta. Usando então a fórmula resolutiva, vamos ficar com menos 3, que dá 3 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 169, que é 13. Isso tudo dividido por 2. Então a primeira raiz é 3 menos 13 dividido por 2, o que dá menos 5. Nesse caso também esse número negativo não serve para um número de lados de um polígono. A segunda raiz, 3 mais 13 igual a 2. Desculpe, 3 mais 13 sobre 2 igual a 8. Então nós temos então o número de lados de um polígono que tem 20 diagonais. Ele tem 8 lados. Passemos agora para o quarto exemplo. Esse quarto exemplo está no livro de Bianchini, do 9º ano, página 154, a questão 33, que diz assim:
Daqui a 6 anos, a idade de Daniela será igual ao quadrado da idade dela há 6 anos. Indique a idade atual de Daniela por x para resolver as questões que se seguem. Então, o item A pergunta que equação traduz a situação do problema. Então, a idade dela é x atual. Quanto ela tinha há 6 anos atrás? X menos 6. Quanto ela vai ter daqui a 6 anos? X mais 6. Então, a idade dela daqui a 6 anos será x mais 6. E a idade dela há 6 anos atrás, x menos 6. Daí nós podemos formar a equação, conforme o texto do problema. X mais 6, quer dizer a idade dela daqui a 6 anos, é igual ao quadrado da idade que ela tinha há 6 anos atrás. Desenvolvendo aqui esse binômio, nós ficamos assim. X mais 6 é igual a x menos 6 ao quadrado dá x ao quadrado menos 12x mais 36. Passando essa equação para a forma reduzida, ficamos assim. X ao quadrado menos 13x mais 30 igual a 0. Então, resolvendo essa equação, obtemos a idade atual de Daniela. Lembrando que a equação que encontramos é x ao quadrado menos 13x mais 30 igual a 0. O valor de A aqui é 1, de B é menos 13 e de C é 30. O valor de delta fica assim, então. B ao quadrado é menos 13 ao quadrado, que dá 169. Menos 4 vezes 1 vezes 30 dá menos 120. Portanto, 169 menos 120 dá igual a 49. Usando então a fórmula resolutiva, nós vamos ficar com menos b, que é menos 13, mais ou menos a raiz de 49 dividido por 2, o que nos dá 13, mais ou menos 7 dividido por 2. Então, a primeira raiz fica assim, 13 menos 17, menos 7, 13 menos 7 dividido por 2. 13 menos 7 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Peço perdão por ter colocado aqui 17, aqui é 7. 3 serve como solução da equação, mas não serve como solução do problema. Talvez alguém pergunte, mas 3 não é um número negativo? Por que não serve? Porque o problema fala da idade dela há 6 anos atrás. Então ela não pode ter 3 anos. Se o problema está considerando a idade dela há 6 anos atrás. Então ela tem que ter uma idade maior que 6 anos. Passamos então para a segunda raiz. 13 mais 7 dividido por 2. 13 mais 7, 20, dividido por 2 é igual a 10. Logo, a idade dela é 10 anos. Passemos agora para o quinto exemplo, que está no livro de Bianchini, 8ª edição, do 9º ano, página 121, a questão 42. A questão diz o seguinte: a área da parte bege da figura abaixo é 60. Pede para calcularmos o valor de x e depois a área da parte restante, a parte em branco. Então, primeiro, calculando o valor de x, nós notamos aqui que aqui eu tenho um quadrado de lado x. Então, a área aqui é x ao quadrado. Na verdade, eu tenho 3 quadrados de lado x. Então, aqui é 3x ao quadrado. E aqui, esse retângulo, de um lado é 3, do outro lado é x. Então, a área dele aqui é 3x. E a parte bege, toda essa parte bege, a área é 60.
Então podemos montar a seguinte equação. 3x ao quadrado mais 3x é igual a 60. Passando então para a forma reduzida, fica 3x ao quadrado mais 3x menos 60 é igual a zero, onde o valor de A é 3, de B é 3 e de C menos 60. O valor de delta, fazendo B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, vai dar 9 mais 720, ou seja, 729. Usando a fórmula resolutiva, vamos ficar com menos B, quer dizer menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 729, que é 27, dividido por 2A. Nesse caso, o valor de A é 3, 2 vezes 3 dá 6. A primeira raiz fica assim, menos 3 menos 27, que dá menos 30, dividido por 6, menos 5. Não serve para o problema. Um número negativo não serve como medida do lado de um quadrado. A segunda raiz, menos 3 mais 27 dá 24, dividido por 6 é igual a 4. Então, calcule o valor de x. Qual é o valor de x aqui? 4. Então, pessoal, depois que descobrimos que o valor de x é 4, nós podemos fazer uma breve verificação. Se o valor de x é 4, cada um desses quadrados aqui, a área dele é 16. E eu tenho 3 quadrados. Então, 3 vezes 16, isso me dá 48. E esse retângulo aqui é 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, 12. 48 mais 12, 60. A área bege é 60. E que dizer da área da parte restante, da parte em branco? Considere o próximo slide. Como o valor de x é 4, então esse retângulo aqui é 4 vezes 2, que dá 8. Aqui também, esse lado é 4, esse lado é 2. 4 vezes 2, 8, e aqui também 8. Aqui seria 4 vezes 3 e 4 vezes 3, 12 e 12. Então, a área total da parte branca, a área da parte restante será 8 mais 12, mais 8 mais 12 mais 8, ou seja, 48. O próximo exemplo agora, ainda no livro de Bianchini, do 9º ano, página 167, questão 5. A soma das áreas de 3 terrenos quadrados de mesmo tamanho é igual à área de um campo de futebol com 80 metros por 60 metros. Ou seja, 80 de comprimento por 60 de largura. Qual a medida do lado de cada terreno? Então aqui eu tenho 3 terrenos quadrados. Ou seja, vamos chamar aqui a medida de cada lado x. Se as medidas de um quadrado, dos lados de um quadrado são iguais, a área aqui é x ao quadrado. Quantos quadrados eu tenho? 3. Portanto, a área aqui é 3x ao quadrado, que é equivalente a um campo de futebol de 80 por 60. Ou seja, 3x ao quadrado é igual a 4.800. Resolvendo ela, isolando x ao quadrado, o 3 está dividindo, passa para aqui, para o segundo membro. O 3 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo, fica assim. X ao quadrado é igual a 1.600. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1.600. Quer dizer, mais ou menos 40. Como menos 40 não serve, cada terreno quadrado tem 40 metros em cada lado. 40 é o lado de cada terreno. O exemplo 7, ainda no livro de Bianchini, página 168, a questão 11. Essa questão foi tirada da FUVEST de São Paulo. Sejam x1 e x2 as raízes da equação 10x ao quadrado mais 33x menos 9 igual a zero. Essa equação não foi resolvida, mas ela tem raízes
E está se dizendo que a primeira, que x1 e x2 são as raízes dessa equação. O número inteiro mais próximo do número 5 vezes x1 vezes x2, quer dizer, o produto das raízes. Mais 2 vezes x1 mais x2, quer dizer, mais 2 vezes a soma das raízes é... E tem então essas opções aqui. Como então solucionar esse problema? Fazemos. Lembrando que a soma das raízes podemos obter fazendo menos b sobre a, conforme já vimos. Então vai ficar assim, menos 33 sobre 10, que é igual a menos 3,3. Eu não sei quem são essas raízes dessa equação, mas sei que somando-as vou obter menos 33 décimos, ou menos 3,3. E o produto dessas raízes? Também não sei quem são as raízes, mas posso obter o produto delas fazendo C sobre A, que nesse caso é menos 9 sobre 10, daí menos 0,9. Usando então o problema proposto, 5 vezes o produto x1 vezes x2, mais 2 vezes a soma, substituindo, o produto das raízes deu menos 0,9, daí 5 vezes menos 0,9, mais 2 vezes a soma, ou seja, 2 vezes menos 3,3, que é a soma das raízes. Eu vou obter então menos 4,5, menos 6,6, o que me dá menos 11,1. Qual o número inteiro mais próximo de menos 11,1 desses aqui? Menos 10. Daí a resposta é o item B, menos 10. Esse oitavo exemplo vem do livro Araribá, mais matemática. No nono ano, página 182, a questão 12. Oswaldo decidiu construir um galinheiro de formato retangular, com áreas de 32 metros quadrados. Quantos metros de tela ele terá de comprar para cercar o galinheiro, se um dos lados terá 4 metros a mais que o outro? Então, nós temos aqui a figura representativa do galinheiro. Se um lado mede x, o outro lado vai medir x mais 4. E a área tem que dar 32. Usando então os dados do problema, montamos a equação x vezes x mais 4 é igual a 32. Passando para a forma reduzida, obtemos x ao quadrado mais 4x menos 32 é igual a 0. Onde o valor de A é 1, B é 4 e C é menos 32. Substituindo aqui para calcular o delta, vamos obter 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 32, o que nos dá 16 mais 28, que é igual a 144. As raízes da equação nós vamos obter usando a fórmula resolutiva. Menos 4 mais ou menos a raiz de 144 dividido por 2. O que nos dá menos 4 mais ou menos 12 dividido por 2. Daí a primeira raiz, usando o sinal de menos, fica menos 4 menos 12 dividido por 2, menos 8. Nesse caso, o número negativo não serve. A segunda raiz, menos 4 mais 12 dividido por 2 é igual a 4. Assim, devemos entender o seguinte: 4 é um dos lados, o lado menor. O outro lado será 8. Então eu vou ter dois lados de medida 4 e dois lados de medida 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20, mais 4, 24. Então ele vai precisar de 24 metros de tela para cercar esse galinheiro. O nono exemplo vem do livro Geração Alfa, Matemática, nono ano, página 185, questão 14. Em um congresso havia 50 pessoas, entre mulheres e homens. Descubra quantas mulheres e quantos homens estavam presentes, sabendo que o produto das quantidades dos dois grupos é igual a 621.
e que a quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens. Então, nós podemos, depois de ler esse problema, montar a equação com base nos seguintes dados. O número de homens vamos chamar de x. Se há 50 pessoas, o número de mulheres é 50 menos o número de homens. Sabe-se que o produto da quantidade dos dois grupos é 621. Então, x vezes 50 menos x dá 621. Desenvolvendo aqui, vai ficar 50x menos x ao quadrado é igual a 621. E passando para a forma reduzida, vamos ficar com x ao quadrado menos 50x mais 621 é igual a zero. Onde o valor de A é 1, de B é menos 50 e de C é 621. O valor de delta, substituindo os valores, vai dar 16. Porque ficaremos com menos 50 ao quadrado, é 2.500. E menos 4 vezes 1 vezes 621 dá menos 2.484. Então, o resultado aqui dá 16. Usando a fórmula resolutiva, vamos ficar com menos 50, mais ou menos a raiz quadrada de 16 dividido por 2. O que nos dá 50 mais ou menos 4 dividido por 2. Assim, a primeira raiz será 50 menos 4 dá 46, dividido por 2 dá 23. E a segunda raiz será 50 mais 4 dividido por 2. 54 dividido por 2 dá igual a 27. Como o número de mulheres é maior do que o número de homens, então são 27 mulheres e 23 homens. Mais um problema resolvido por meio de equação polinomial do segundo grau. Temos aqui mais um exemplo, com base agora na OBMEP, que é bem interessante. No dia de seu aniversário, em 2006, a avó de Júlia disse a ela: eu nasci no ano x ao quadrado e completei x anos em 1980. Quantos anos eu completo hoje? A resposta certa é ou o item A, B, C, D ou E, conforme vemos aqui. Qual deles? Bem, com base nos dados do texto, montamos então. Isso significa que a idade que ele tem elevado ao quadrado, mais a idade dele, dá igual a 1980. Então, passando aqui para a forma reduzida, obtemos x ao quadrado mais x menos 1980 é igual a zero. Onde A é igual a 1, B é igual a 1 e C é igual a menos 1980. Calculando aqui o valor de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, obtemos 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes menos 1980, o que nos dá 1 mais 7.920, ou seja, 7.921. Usando a fórmula resolutiva, vamos ficar com menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 7.921, dividido por 2, o que nos dá menos 1, mais ou menos 89 sobre 2. Então, calculando a primeira raiz, obtemos menos 1 menos 89 sobre 2, dá menos 90 sobre 2, que é menos 45, que não serve para a idade. A segunda raiz, obtemos menos 1 mais 89 sobre 2, o que nos dá 88 sobre 2, daí 44. Então, 44 anos é a idade dele. Usando isso aqui, para conferir, para fazer uma verificação no problema, significa que ele tem 44 anos. E ele nasceu no ano x ao quadrado, quer dizer, da idade dele, 44 anos, ao quadrado. 44 ao quadrado dá 1936. Então, ele nasceu no ano 1936. Como ele estava em 2006, de 1936 para 2006, 70 anos. Portanto,
A resposta é a letra D, 70. Considerando agora um último exemplo, com base no livro Convergências Matemáticas, página 60, diz assim: um grupo de amigos alugou um micro-ônibus por R$ 900 para realizar uma viagem. Porém, ocorreu um imprevisto e 2 dos amigos não puderam viajar. Como eles iriam dividir o valor do aluguel do micro-ônibus em partes iguais, cada um dos amigos que viajaram pagou R$ 5 a mais do que pagaria inicialmente. Então, quantos amigos iriam viajar inicialmente? Então, com base no texto, nós podemos montar aqui os dados do problema. Quanto cada um pagaria inicialmente? Bem, o valor é de R$ 900 e dividido pela quantidade X de pessoas. E quanto foi que cada um findou pagando, efetivamente? O preço continuou o mesmo, 900, que foi dividido agora pela quantidade de pessoas, menos 2. Com base nisso, nós podemos montar a seguinte equação. A diferença entre o que eles efetivamente pagaram e o que eles pagariam é R$ 5. Quer dizer, 900 dividido por x menos 2 é o que eles efetivamente pagaram. Menos 900 dividido por x, que é o que eles pagariam se não faltasse ninguém. Essa diferença dá igual a 5. Eles tiveram que pagar R$ 5 a mais. Isso aqui é uma equação fracionária, onde devemos tirar o MMC entre x e x menos 2, que dá x vezes, dentro do parênteses, x menos 2. Pegando aqui esse denominador, dividindo por x menos 2, sobra x. X vezes 900, 900x. Pegando novamente esse denominador, dividindo por x, sobra x menos 2, vezes 900, então vai ficar menos 900 vezes x menos 2. E aqui, x menos 2 dividido por 1 dá x vezes x menos 2 dividido por 1 dá o mesmo. Multiplicado por 5, vamos obter 5 vezes x menos 2. Como os denominadores aqui são iguais, tanto no primeiro membro como no segundo membro, nós os cancelamos e pegamos apenas os numeradores. Daí fica 900x menos 900 vezes o parênteses x menos 2 é igual a 5x vezes x menos 2. Desenvolvendo aqui, fica assim, 900x menos 900x, menos 900 vezes menos 2 dá mais 1800, é igual a 5x ao quadrado menos 10x. Passando tudo isso para a forma reduzida, ficamos com 5x ao quadrado menos 10x menos 1800 é igual a 0. Resolvendo então, temos o seguinte: o valor de A nesse caso é 5, de B é menos 10 e de C é menos 1800. Mas nós podemos simplificar a resolução dessa equação como? Dividindo os dois membros, o primeiro e o segundo membro, por 5. Nós verificamos que todos esses termos aqui podem ser divididos por 5. Então, dividindo por 5 fica 5x ao quadrado dividido por 5 dá x ao quadrado, menos 10x dividido por 5 dá menos 2x, e menos 1800 dividido por 5 dá menos 360. 0 dividido por 5 dá 0. Agora, fica mais fácil de trabalharmos. O valor de A é 1, de B é menos 2 e de C é menos 360. Calculando o valor de delta, obtemos menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 360, o que nos dá 4 mais 1440, onde o valor de delta é 1444. Usando a fórmula resolutiva, ficaremos assim: menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 1444 dividido por 2a, que é 2 vezes 1, o que nos dá 2 mais ou menos 38 dividido por 2. A primeira raiz fica 2 menos 38, que dá menos 36, dividido por 2 dá menos 18. Não serve.
A segunda raiz, 2 mais 38 dividido por 2, o que dá 40 dividido por 2, que dá 20. Portanto, inicialmente haviam 20 pessoas nesse passeio. Então, esses 11 casos que nós consideramos aqui servem para ilustrar como a equação polinomial do segundo grau pode ser aplicada nas mais diversas situações, como uma ferramenta muito útil para a resolução de problemas. Vocês também poderão praticar mais algumas atividades no livro A Conquista da Matemática, do 9º ano, páginas 102, 103 e 108. Desejo que todos tenham bons estudos e bom aprendizado.